Confesso que essa palavra ela é muito boa de falar, mas ela traz alguns confrontos. Eu estou já atropelando as regras do pregador, né, que tem que começar cativando, né, o auditório, igual o Silvio Santos, aquecendo o auditório, né? Mas eu creio que o Espírito Santo já nos aqueceu com esse louvor maravilhoso. Amém? Que louvor, que palavra do Hélito, que desafio para os nossos corações. Então, o tema dessa manhã é palavras. Como educar o que você fala? O Senhor nos criou com essa habilidade magnífica da fala. Existem muitas formas de comunicação, né? Existem muitas formas de expressar linguagens, mas a fala, eu diria que é o ponto alto, é uma graça concedida por Deus a cada um de nós. E é muito tremendo hoje o que a neurociência está descobrindo, né? Ela está descobrindo que quando você fala, você cria vias neurais pelas quais a sua vida é transformada, a sua vida é mudada. Estão descobrindo isso hoje. E teve um homem de Deus, né, lá na Coreia, nós estivemos lá, eu e minha esposa, o Yong-Cho, né, o David Yong-Cho, que eles pararam de contar os números de membros da igreja dele até 750 mil, 800 mil membros. Aí eu disse, poxa, mas parou o crescimento da igreja? Mas quando nós estivemos lá, nós descobrimos que ultrapassou isso, eles resolveram de parar de contar, porque ultrapassou. Então, esse homem se tornou uma inspiração, né, de uma Coreia pós-guerra totalmente destruída, um homem que conseguiu, né, uma tenda velha do exército norte-americano, que entrou para libertar eles daquela grande guerra lá com a Coreia do Norte, né, que queria dominar. E eles começaram numa tendazinha pequenininha. E é tão bom ler a história, porque quando eu estive lá, nós vimos os 3 grandes prédios que fazem parte do complexo de toda a igreja. E é uma coisa muito linda. Aí eu digo, meu Deus, torna tão mais relevante tudo que ele ensina na palavra de Deus, porque sai de uma tenda velha do exército norte-americano, como igreja. Quando dava enxurrada, era perto de um lixão, as rãs vinham e ficavam presas nas lonas da tenda, e as crianças pobres iam com as latas catar aquelas rãs para poder se alimentar. Para sair daquilo lá, para isso aqui tão magnífico, aí eu digo, meu Deus, esse cara, eu tiro meu chapéu para ele. Então, um dia, o Yong-Cho estava almoçando com o neurocirurgião mais proeminente da Coreia, quando ele disse assim, pastor, nós estamos descobrindo que toda a nossa fala passa pelo cérebro, e a parte do cérebro que controla todo o corpo é conectada a essa região da fala, tem ligações a essa região da fala. Então, nós fizemos aí um estudo que, quando uma pessoa se aposenta e fica falando, terminei a minha carreira, eu já estou velho. Por isso, irmãos, que eu não falo, e eu nunca vou falar que eu estou velho, eu estou ficando clássico. Eu estou vendo ali o seu Jair está ficando clássico cada dia. Amém? Tem outros aqui, né? O pastor Jacques não está ficando velho, ele está ficando clássico.
O pastor Jackson está ficando clássico. E você também, cada dia, está ficando clássico em nome de Jesus. Eu não fico falando isso, irmãos. Em casa é um policiamento. Não é que a gente leva as coisas aos extremos, mas quando a gente vai estudando as Escrituras, a gente vai vendo assim, meu Deus, eu vou ter que tomar muito cuidado. Vou precisar da ajuda de Deus, do que sai da minha boca. Então, quando ele falou isso para o Yong Cho, que esses aposentados começavam a falar coisas negativas, eles não viviam por muito tempo, eles morriam. Então, deixa eu te falar, ele disse assim, para esse neurocirurgião tão proeminente, tão capacitado, tão estudado, ele disse, mas o doutor Tiago já me ensinou isso, já me ensinou. Qual o doutor Tiago? Aí ele abriu o capítulo 3 do livro de Tiago e começou a falar o que diz lá, né? Que se alguém é capaz de refrear sua língua, ele refreia o corpo todo. Então, é isso que a gente quer, né? Porque, na verdade, isso foi uma série. Eu estou fazendo uma loucura aqui de juntar algumas coisas e compartilhar com vocês. Então, Efésios 4, 29, diz assim, nem saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou inútil, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aí isso é forte demais. Eu poderia ficar só nesse versículo, mas isso mostra aqui que as nossas palavras, elas constroem, ou elas podem destruir. As nossas palavras podem dar vida, ou elas podem matar. A morte e a vida, a Bíblia diz, estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E aí eu te pergunto, se você não está colhendo bons frutos, preste atenção no que você diz. Preste atenção até na sua fala interior. O que é que você conversa com você ou sobre as circunstâncias sem abrir a boca? Porque começa nesse nível, essa fala dentro de nós e depois ela sai pela boca. Ela é liberada. E palavras não são apenas palavras, elas têm um poder. Então, tem que ser conforme a necessidade. Eu digo para vocês, pessoas não ficariam nessa síndrome de Caim, errantes na terra, de igreja em igreja, de igreja em igreja, se elas aprendessem a como falar, como liberar suas palavras. Não haveriam divórcios, não haveriam famílias disfuncionais, não haveriam esposas tão machucadas, maridos tão feridos, destruídos, castrados até, se tomássemos cuidado com as nossas palavras. Não haveriam filhos desanimados, filhos que não querem prevalecer como nós gostaríamos se nós tomássemos cuidado com as nossas palavras. Então, não saia, não saia da vossa boca, mas da nossa boca deve sair palavras conforme a necessidade, para transmitir graça. O que é graça? Graça é poder. Eu quero que você fale aí por trás da sua máscara, diga, graça é poder. Então, transmitindo poder, transmitindo graça. E mais que eu vou descobrindo isso, eu vou aplicando. Mas eu lembro que eu era tão ruim, tão falho nisso, que quando eu comecei a falar palavras positivas, palavras para levantar as pessoas, elas ficavam desconfiadas. Já teve marido que começou a mudar isso na sua vida em casa, que lá no norte, lá em Belém, eles têm assim um pensamento assim, que se você fala muita coisa boa, ele diz, ei,
tu tá com agouro, eu não vou morrer, estou logo te avisando. Então, tinha esposa que dizia assim, não adianta, tu vem para mim com esse teu agouro, eu não vou morrer, porque aquela mulher ouvia tanta coisa negativa, que quando o marido começou a falar coisas lindas, palavras de afirmação, palavras de vitória, aquela esposa começou a ficar desconfiada, e uma delas disse assim, eu estou logo te avisando que não vem com isso para mim não, que eu não vou morrer não, eu vou continuar vivendo aqui. Então, queridos, essas palavras transmitem graça para aqueles que ouvem. E Tiago 3,6, diz que a língua é fogo, é um fogo que pode destruir todo o teu futuro, toda a tua carreira. É fogo que pode destruir o teu casamento, é fogo que pode destruir a vida dos teus filhos, que pode destruir a tua empresa, que pode destruir até a igreja de Jesus, sabia disso? Pode ser usado, sim, pelo maligno. E de onde vem esse fogo? Vem do inferno. Por isso que eu tenho feito umas orações meio loucas. Eu digo, Senhor, Espírito Santo, pega o extintor, coloca aí na minha língua e vai apagando todo o fogo com o teu extintor celestial, aí esse fogo do inferno que quer sair da minha boca. Então, muitas vezes é importante, esse extintor do Espírito Santo, porque Tiago diz que nem um homem é capaz de domar a sua língua. Todos os animais são domados pelo homem, mas a língua nenhum homem é capaz de domar. Nenhum homem, note bem, mas nós temos um amigo chamado o Espírito Santo. Ele é capaz de domar com a nossa ajuda, com a nossa cooperação, porque ele não vai agir sozinho. Então, com a cooperação do Espírito Santo, nós podemos, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, permitir que a nossa língua seja domada. Tinha uma pessoa que estava falando muitas palavras terríveis. E essa pessoa estava machucando muita gente. Ela andava falando, virou maledicente. A pior coisa é quando um crente vira maledicente, ou dizendo coisas muito ruins. E quem conta um conto aumenta um ponto. E aí eu descobri na Bíblia, cara, isso é fogo do inferno. Eu descobri na Bíblia que tem palavras que são como pontas de espada. E aí eu comecei a orar, montei uma estratégia de oração. Comecei a orar. Eu disse, Senhor, pega teu extintor, apaga o fogo do inferno da língua dessa pessoa. Esse fogo que nasceu lá nas profundezas do inferno, que foi colocado na língua dela, apaga esse fogo. Senhor, quebra essa ponta de espada. Quebra essa ponta de espada. Porque pensa, você está convivendo com alguém que as palavras dela é como ponta de espada. Sempre ferindo, sempre te perfurando, sempre te espetando. E aí eu comecei a orar isso, comecei a orar e comecei a declarar que essa língua agora vai ser incendiada com o fogo do céu, que essa língua não será mais ponta de espada. Gente, eu tenho observado que essa pessoa tem andado tão quieta. E alguém pode dizer, não, é alguém que encostou lá e disse algumas verdades para ela. Eu não acredito. Eu acredito que não é uma pessoa física, mas é o Espírito Santo. E essa pessoa tem andado, graças a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, tem andado quieta, tem andado com a boca mais fechada, graças a Deus. Então a língua é fogo que pode destruir todo o seu futuro, daquilo que você fala. E a língua, Provérbios 3,6, E a língua é uma chama de fogo que está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia o fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição, queridos.
E nós não queremos isso. Quem não quer isso, diga amém. Olha só, dos 12 espias. Porque, irmãos, é muito fácil ficar falando coisas negativas. Eu estou orando, eu tenho algumas palavras, mas eu estou pedindo mais. Senhor, me dá uma palavra de poder. Eu sei que eu tenho a Bíblia, mas eu quero uma palavra, eu quero uma frase de poder sobre o Brasil. Todas as vezes que eu orar pela minha nação, que as coisas não estão brincadeira, estamos numa batalha muito forte. Então eu estou pedindo uma palavra assim, porque eu oro as palavras de Deus, mas eu quero ficar todo o tempo fazendo uma declaração, porque eu já tenho uma declaração que o Brasil será salvo, que Palmas será salva, que o Tocantins será salvo. Amém? Aí eu fico declarando isso, mas eu quero outras palavras. Quando eu orar, quando eu terminar, eu abro a boca e eu declaro aquelas palavras. A gente pensa que o Jeremias era doido, né? Não era doido, sabe o que ele dizia? Eu disse, cara, esse cara não tinha internet, não tinha como. Mas sabe o que ele dizia? Eu imagino ele, talvez no alto do monte, declarando: terra, ó terra, ouça as palavras do Senhor. Eu imagino que ele estava com um auditório de milhões de pessoas, mas ele falava nos céus. E os céus são os pergaminhos de Deus. Os céus da tua vida são os pergaminhos de Deus. O que você está escrevendo nos céus da sua vida, nos pergaminhos de Deus? Que história, que futuro, que bênção você está falando sobre os céus da tua vida. Isso é muito importante. Então, os 12 espias, vamos lá, correndo aqui rapidinho. Eu te pergunto, você é dos 2 ou dos 10? Eu quero declarar nessa manhã que você é dos 2, que essa igreja é dos 2. É uma igreja de fé vibrante. Amém? É uma igreja... Pô, eu vou pregar só para aquela irmã que disse amém ali. Acho que eu não vou ter tempo de falar agora. Eu penso que à noite eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra amém. Só um pouquinho, que vai ser forte também. Agora eu não vou poder falar. Então, olha só. Eu creio que a Pastor de Palmas é uma igreja de fé prevalecente. Amém? De pessoas tão generosas, de pessoas tão especiais. Elas são tão amadas, esse povo da Pastor de Palmas, são tão amados que até antes deles nascer, o Senhor já os amou. E de lá para cá, antes de vocês nascerem, Ele não deixou de amar vocês nem por um milésimo de segundo. Ele continua amando vocês e cuidando de cada um de vocês. Não tem nada que vocês façam que possa retirar esse amor. Ele pode não aprovar algumas atitudes minhas e suas, mas Ele continua nos amando e acreditando em nós, porque o amor tudo crê. Se alguém alguma vez disse para você que eu não acredito em ti, talvez essas palavras possam ter te afetado. Quebre essas palavras, lance na cruz de Cristo, onde toda a maldição foi encerrada. E eu vou te dizer uma coisa, fique declarando, o Senhor me ama, eu sou amado em Deus Pai, eu sou guardado em Jesus. Está lá no livro de Tito, no livro de Tito, na carta para Tito, diz que nós somos amados em Deus Pai, e nós somos guardados em Jesus. Então vamos lá, dos 10 ou dos 12, eu creio que vocês são dos 2 e não dos 10. Gente, ninguém lembra, quem aqui lembra o nome dos 10 espias? Ninguém lembra. Alguém lembra aqui o nome dos 10 espias? Levante a mão. Sinceramente, eu acho que eu vou ter que pagar um açaí à noite, a gente sair para tomar um açaizinho à noite. Bom, pelo menos é o que eu gosto, né? Com aquelas frutas. Levanta a mão, quem aqui lembra o nome dos 10 espias? Dos 10 príncipes? Ninguém lembra. Agora, quem lembra o nome dos 2? Levanta a mão, quem lembra o nome dos 2? Quem é o nome dos 2? Josué e Calebe. Josué e Calebe. Calebe, o homem que nunca envelheceu. E a gente sabe que o espírito da fé estava sobre ele. Ele disse, quando eu cheguei nessa terra, eu tinha 40 anos.
E agora eu já sou um homem de 80 anos, mas tal é a minha força como naqueles dias, tanto para ir para o combate, como para voltar dele. Gente, e para ir para o combate naquela época não era brincadeira, não, era cara a cara, era escudo, batendo os escudos, e era pedaço de orelha voando, e era sangueira doida, era combate corpo a corpo. Mas está aí o Caleb dizendo, eu tinha 40, agora eu tenho o dobro, eu tenho 80, mas a força é a mesma. Em outras palavras, não estou ficando velho, estou ficando clássico. O Caleb, um homem que nunca envelheceu. Amém? Então aí o Josué, eles marcaram a história. Você quer marcar a história? Quer marcar a história da tua família, da tua vida, do teu casamento, da vida dos teus filhos, dessa igreja de Palmas, de Tocantins e do Brasil? Cuide do que sai da sua boca. Preste muita atenção nas palavras que saem da sua boca. Amém? Então, eles marcaram a história, porque é muito fácil ser negativo. Infelizmente, o diabo tem incendiado a vida da maioria. É impressionante isso. E parece que quando você se propõe a falar coisas positivas, você começa a ser taxado de radical, de espiritual, porque você começa a caminhar numa revelação de Deus para a sua vida. Menos palavras, e quando abrir a boca, a gente poder falar palavras que transmitem graça. Então, eles foram, olharam e trouxeram um relatório. Gente, eles disseram assim, a terra pela qual nós saímos para espiar é terra muitíssimo boa. Porém, é nesse porém que mora o perigo. Eles começaram a falar só coisas negativas. E o pior, que isso se alastra igual uma centelha na mata que está ressequida, no capim seco. A nação inteira, gente, começou a murmurar. Meu Deus, eles disseram, é preferível morrer. Número 14, 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, tomara que tivéssemos morrido lá na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Meu Deus, é forte demais isso aqui. E o Senhor responde para eles, diz-lhes o Senhor, o que vocês falaram, eu vou dar para vocês. E diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, e como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, e os que dentre vós contra mim murmuraste. Assim como vocês falaram aos meus ouvidos, eu vou fazer. Meu Deus do céu. Então, queridos, eu estou tentando resumir aqui, mas eu quero só falar para vocês de pessoas que abriram a boca. Nós tivemos exemplo muito próximo de nós, que eu não tenho a liberdade de falar isso, mas tem pessoas que eu ouvi, e eu te digo os resultados dessas palavras negativas. Teve um homem que o filho dele tocava na bateria e começou a aprontar. Esse rapaz começou a dar escândalos horríveis, e o pastor, com muito amor, eu te digo, com muito carinho, sentou com ele, aconselhou, pediu, mas ele continuou do mesmo jeito. E a igreja começou a saber desses erros. E o pastor teve que se posicionar com toda certeza e disse, olha, você vai precisar ficar um tempo afastado para você restaurar a sua vida. Depois você volta para o ministério. E esse garoto levou essa notícia para o pai. No domingo de manhã, quando a família chegou na igreja para congregar, o pai já foi peitando, o pastor, e virou uma confusão,
Resumindo a história, ele acabou dando um enorme tapa no rosto do pastor. E o pastor, isso não é fácil, o pastor era um homem de Deus, estava sofrendo demais. Aquela é uma coisa demoníaca. E você sabe quando ele saiu, chamou toda a família, aquele escândalo, né? Chamou toda a família. E sabe o que ele disse? Nessa igreja eu só entro morto. E entrou no carro e saiu cantando pneu. E a esposa chorando, os filhos chorando. E realmente as palavras dele se cumpriram, né? A morte e a vida está no poder da língua. 2 semanas depois ele entrou, porque a esposa foi chorando e disse: pastor, nós podemos velar o meu marido na igreja? E ele entrou, realmente, o pessoal, né, da Pax Dourado, não sei qual é o nome aqui das funerárias, entrou com ele realmente no caixão, colocaram na frente, teve o culto fúnebre, né? E ele entrou, como ele tinha dito. Então, queridos, essas coisas não são brincadeira. Teve uma outra irmã que ela ficava falando mal dos outros. E alguém tentou corrigir essa irmã. Ela disse: se eu estiver falando a mentira, que se quebre toda a minha boca. Naquela semana, ela sofreu um acidente de carro que destroçou toda a boca dela, perdeu os dentes, tiveram que fazer microcirurgia para reconstituir a mandíbula. É como ela disse. Então, queridos, teve um outro irmão que ele ficava falando assim, irmão, essas não são histórias inventadas, são histórias reais. Quero morrer na legalidade. Ele sempre que estava na rua, vamos atravessar aqui, não tem carro. Não. Eu quero atravessar lá na faixa, porque se eu tiver que morrer, eu morro na legalidade. Eu quero morrer na legalidade. Toda vez ele ficava falando isso. E acredite, teve um dia que ele saiu com o filho dele para o centro da cidade, e aquele trânsito louco, e o filho disse assim: pai, bora atravessar logo aqui. Não, bora ali na faixa, porque se eu tiver que morrer, eu morro na legalidade. E naquela hora que ele se adiantou do garoto e foi atravessar, um ônibus pegou ele e passou por cima dele. Então ele morreu na legalidade, na faixa de segurança, como ele tinha dito. Então, outro irmão, agora, essas 2 últimas histórias que eu estou falando são mais recentes. Esse aqui, ó, esse irmão dizia: se eu pegar Covid, vou morrer de trombose. Eu não posso pegar Covid, senão eu vou morrer de trombose. E ele ficava falando isso, gente. Me diga o que aconteceu. Ele pegou Covid e morreu de trombose. Então, a sua confissão traz a sua possessão. Diga isso: a minha confissão traz a minha possessão. Então, o que vai sair da sua boca daqui para frente? Aí, eu quero te trazer uma boa notícia aqui. 2 Coríntios 4,13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Tendo, porém, não diz que talvez teremos. Um dia teremos. Tendo, diga, tendo. Você tem o espírito da fé. O espírito da fé está em você. A medida da fé, que não foi você que criou, foi Deus que colocou, já está dentro de ti. Romanos 12:3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E essa fé não é a fé humana, é a fé de Deus. Quando o Senhor amaldiçoou a figueira e ela secou, e eles viram o resultado, depois disse: olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse: tenham fé em Deus. Mas no original é: tenham a fé de Deus. Então preste atenção, essa fé Ele já deu para você. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Amém? Você está sacando aí? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Eu criei, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos.
Eu lembro, irmãos, um dia como pastor, que as finanças da igreja caíram vertiginosamente. E o pastor sabe onde aperta o sapato, né, Jacques? Verdade. Eu disse, meu Deus, eu podia chegar e dizer assim: olha, seus ladrões. Igual uma vez eu vi uma pregadora dizendo: por que os ladrões não estão lá fora? Os ladrões estão aqui dentro. Vocês estão roubando a Deus. Rapaz, é uma tendência, né, do pastor querer açoitar a igreja. Eu digo, não, mas não é esse o caminho. Eu tenho o espírito da fé. A mesma fé de Abraão, a mesma fé daqueles homens de Deus, a mesma fé de Josué, a mesma fé do Caleb. O Senhor já tirou todo o mimimi, como tirou o mimimi de Moisés, manda outro menos a mim. Tirou o mimimi do Gideão, Senhor, minha família é tão pobre. Tirou o mimimi de Jeremias, eu não passo de uma criança. Não passo de uma criança, olha, fica quieto, Jeremias, para quem eu te mandar, você vai. E para o que eu te disser para falar, você vai falar. Então Deus é o Deus que tira o mimimi do povo dele, sabe? Porque ele já nos deu o espírito da fé. Eu não vou ter, eu tenho. Diga-se, eu não vou ter o espírito da fé, eu já tenho o espírito da fé. Né? Aí eu criei, por isso é que eu falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então, queridos, aí eu disse agora, eu fui orar. Eu disse, eu já sei. Aí eu pedi assim, Senhor, Pai, eu oro. E eu abençoo essa igreja. Eu peço mais uma vez, dê a eles um coração generoso, porque a pessoa generosa, ela terá sempre mais e mais, e aquilo que ela der a outros, será dado a elas de volta. É isso que a sua palavra diz. Senhor, muito obrigado. E eu peço, Pai, declaro, Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades deles. Eu comecei a declarar isso, irmãos. Eu comecei a falar isso. E as necessidades estão sendo supridas em todas as áreas, financeiras, matrimoniais, emocionais, espirituais. Eu fui esmiuçando assim naquela oração. Aí quando eu subi no domingo, eu não fui brigar com a igreja. Peguei o microfone, eu fui ministrar, fazer aquele momento especial de ministrar a oferta. Eu disse, gente, eu tenho, não sei se existe orgulho santo, mas eu tenho um orgulho santo de uma igreja tão generosa. Uma igreja em que as provisões de Deus estão fluindo aqui. E eu fui falando, sabe? Eu sou tão grato a Deus, gente, vocês são demais. Aí alguém pode dizer, pastor, o senhor estava mentindo para a igreja, o senhor tinha que chamar a atenção da igreja. Não, queridos. Deus está ensinando a gente mentir quando o profeta disse, diga ao fraco, eu sou forte. Ele está ensinando, Deus está ensinando a gente mentir. Não, é porque existe uma realidade nisso, queridos. Uma realidade além da realidade aparente. Queridos, resumindo a história, daquele dia para frente, eu vi a igreja crescendo financeiramente de novo. Eu comecei a ver os testemunhos de novo, as provisões chegando, e esse povo abençoando, esse povo fazendo a parceria, pastor Jackson, nos projetos. E eu digo, cara, não adianta a gente chegar e querer açoitar a igreja, bater a igreja, chamar as pessoas de ladrões. Para que isso? Meu Deus do céu, eu vou aprendendo as minhas lições, sabe, irmãos, com Deus. E eu gostaria que você ficasse em pé, porque nós queremos falar algumas palavras de fé agora aqui nesse lugar. Nós queremos tomar as palavras de Deus e falar. Olha, eu lembro um filho meu que aconteceu tantos problemas, ele estava chorando comigo dentro do carro, chorando, dizendo, eu me sinto tão enrolado, tão enrolado. Aí eu disse, ei, calma, respira. Diga assim com o papai, eu não sou um homem enrolado.
Diga assim: eu sou um guerreiro prevalecente. E ele chorando: eu não sou enrolado. E começou a repetir. Irmãos, são nos momentos de crise, são nos momentos difíceis, são no momento que essa voz demoníaca vem na sua mente para você falar besteira sobre a tua vida, besteira sobre o teu casamento, falar palavras de morte sobre o teu casamento, sobre a tua vida, sobre o teu futuro, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre o teu ministério. É nessa hora, sobre a tua saúde, é nessa hora, é bem nesse momento que você vence Satanás pelo poder da palavra. Diga amém. Então vamos lá, Salmo 118, 24, está aqui, vamos lá, Salmo 118, 24, comigo aqui, irmãos, vamos lá, 1, 2, 3, este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Glória a Deus! Amém, irmãos? Pergunte para os meus filhos, porque eu posso dizer que eu faço isso, mas pergunte para eles, pergunte para Simone. Eu acordo de manhã, esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Eu já começo assim, irmão. E parece que uma energia flui de dentro de nós. Sabe por quê? Porque essas palavras nasceram no céu, no coração de Deus. Amém? Vamos lá, outra palavra para a gente declarar. Salmo 3:3. Mas tu, Senhor, és o meu escudo ao meu redor, és a minha glória e mantém a minha cabeça erguida. Aí você sai assim do quarto. Amém? Porque vai baixar a cabeça. Não, nada disso. Vamos lá, próxima declaração. Salmos 118, 17. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Glória a Deus! Durante toda essa pandemia, irmão, teve gente que se guardou, não falava com ninguém, só faltava já andar com um negócio de álcool na cabeça, e andava com um vidrinho de álcool na mão. Eu não estou dizendo que você não tem que se cuidar, tem que se cuidar sim, cuide da sua imunidade. Mas, irmãos, acima de tudo, faça a sua declaração: não morrerei. Eu sei que quando chegar o meu dia, eu vou estar com o Senhor, mas não pela Covid. Mas não pelo Covid. E eu oro pela minha família e eu declaro: Senhor, nenhum tipo de câncer na minha família, nenhum tipo de câncer na minha família. Abençoa o pâncreas, o fígado. Irmão, eu faço umas orações loucas pela minha família. Por mim. Eu não aceito isso. Se na velha aliança eles podiam sair do Egito com prata, com ouro, e não havia entre suas tribos um só doente, quanto mais na nova aliança. Eu acho que essa palavra tem uma conexão com a palavra que o pastor Jackson pregou domingo passado, né, pastor Jackson? Palavra maravilhosa sobre a bênção dos pais. Use a palavra de Deus para abençoar os seus filhos, gente, declarar sobre eles. Amém? Então, vivo ficarei, vamos lá. Mas eu tenho certeza que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nessa terra. Oh, glória! É porque, não estou trazendo política para cá, é um STF, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho certeza que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nessa terra. Eu tenho certeza que eu verei a bondade do Senhor triunfar em Palmas. Tenho certeza que eu verei a bondade do Senhor triunfar na vida e na família de cada um de vocês. Eu tenho certeza que eu verei a bondade do Senhor triunfando sempre na vida do pastor Jacques e da Meila. Eu tenho certeza que eu verei a bondade do Senhor sempre aqui em Tocantins. Vamos lá. Estou certo que verei ainda nessa vida o Senhor Deus mostrar sua bondade, que é na linguagem de hoje. Vamos dar o último, acho que é o último esse aqui. Você não precisa ter medo. Eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha mão
com a minha vitoriosa mão direita. Meu Deus do céu. Já estou ficando bêbado aqui. Amém, irmãos? O que mais? Ainda tem mais um aí, brother? Vamos lá, ainda tem mais um. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, Ele é meu Salvador. Puxa, cara, eu vou fechar um negócio ali, eu estou nervoso, eu vou fazer um teste ali, eu estou nervoso, o Paulinho vai fazer um teste, está nervoso. Ah, meu amigo, a última aqui, acho que esse é o último. Mas o Senhor está ao meu lado como um guerreiro valente e forte. Por isso os planos dos meus inimigos falharão. Eles não conseguirão me destruir. Em vez disso, eles é que serão envergonhados e desprezados. Ficarão marcados para sempre. E ninguém vai esquecer a desgraça deles. Amém? Então vamos orar. Coloca a mãozinha assim na sua frente, deixa eu orar por você. Pai querido, muito obrigado pela Paz Church de Palmas. Eu tenho certeza, Pai, que as nossas vidas não serão mais as mesmas. Eu tenho certeza que essa igreja maravilhosa vai tomar a palavra e vai liberar a palavra, porque o Senhor diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz, povoem-se as águas foram povoadas, voem as aves dos céus, e as aves das mais variadas espécies voaram, e agora somos nós, como filhos, no tempo presente, abrindo a boca, Senhor, e criando vitória, criando um futuro triunfante nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, na nossa saúde, na empresa, nessa cidade, nesse país, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. E eu declaro, Pai, que eles têm o espírito da fé, a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Josué e Calebe, e a mesma fé que fluía em Jesus, que é o autor e consumador da fé, flui nos seus filhos aqui, nas suas filhas. Obrigado. Levante a sua mão, meu irmão, e agradeça o Senhor. Abra a sua boca e diga, Senhor, obrigado. Eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude. Põe um guarda, Senhor, na porta da minha boca, para mim não pecar com a língua. Essa foi a oração do salmista. Diga isso. Põe um guarda, Senhor, o Espírito Santo na porta da minha boca, para mim não pecar com a língua. Glória a Deus. Glória a Deus. As nossas palavras são a materialização da nossa fé, assim como as nossas ofertas. Assim como Deus, através da palavra, criou todas as coisas. Assim como Deus disse, haja luz e houve luz. O Senhor nos fez imagem e semelhança dele mesmo. Por isso nós temos essa característica divina, sobrenatural, de criar e materializar através das nossas palavras. Por isso, Deus, nessa manhã, que o grande amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a Igreja Paz Church de Palmas, Tocantins. Que a bênção que enriquece e não acrescenta dor, venha sobre a tua igreja nesse dia, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe.